as nossas orações, as orações de todos os santos, elas sobem à presença de Deus. Nesse contexto de revelação de Jesus Cristo, durante as perseguições, no período apocalíptico, no período tribulacional, pré-tribulacional, não me preocupo muito com esses nomes, com essas questões, porque o sofrimento é presente na história da humanidade desde o seu início. As pessoas sofrem, a humanidade sofre e a igreja também sofre. O cristão não sofre de modo diferenciado do não cristão. A dor que nos atinge é a mesma dor que atinge as pessoas que não creem em Cristo. A perda, a doença, a morte são acontecimentos normais na vida de todos os seres humanos. Aliás, a impressão que nós temos é de que não somos poupados de nada. E de fato Deus não tem nenhuma preocupação em nos poupar do sofrimento, porque Ele vê um propósito nisso. Ele vê uma oportunidade para nós, e não para Ele, para nós, para nos moldar, para nos purificar. O que eu gosto de Apocalipse é que questões de manifestações de poder, de dons, isso daí caem para segundo plano. O que Apocalipse aqui mostra, revela diante de Deus, diante de Cristo, diante dos anjos, diante dos santos, é que dom, poder, está vinculado à fidelidade, ser fiel até a morte, ser fiel até o fim. É uma firmeza de caráter. É o caráter, é a disposição em, se preciso for, sacrificar a própria vida pelo testemunho de Cristo, pela vida eterna. A disposição em escolher entre a vida mundana e a vida eterna. Falar viver ou morrer, para mim, não expressa muito, porque o santo morre, o ímpio morre, a morte é um evento na vida das pessoas. Mas a questão dos mártires, dos santos, desse período de grande teste, de grande provação, de grande humilhação, está em viver de forma mundana ou experimentar a vida eterna. Tristemente, nós sabemos que alguns preferirão viver a vida mundana, preferirão adorar ao outro que não o nosso Senhor e Deus. Preferirão receber a marca do inimigo do que, como o apóstolo Paulo fala, né, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu sofri por Ele, eu vivi por Ele. Ele viveu em mim, Ele se expressou através de mim. Então, o poder aqui é a capacitação dada pelo Espírito Santo para se manter firme, para se manter fiel, para se manter leal, para se manter puro, para se manter incontaminado. A visão é extremada, porque o momento ao qual ela se refere é um momento extremado. Então, os termos são tudo ou a vida eterna. E o tudo que o mundo tem a oferecer, o tudo que o inimigo terá a oferecer, nós veremos que é bem pouco, é bem frágil, é passageiro e só leva à morte. Então, o que me encanta aqui é isso. Todas as discussões tolas e inúteis em relação a dons espirituais, a manifestações, a isso ou aquilo, são resumidas à maneira com que isso pode ter contribuído para a formação do caráter cristão. Nós estamos aqui falando de oração e eu aceitei a pausa para dizer que Deus ouve as nossas orações. As nossas orações, principalmente o clamor pela justiça, principalmente o clamor pela propagação do Evangelho, principalmente o clamor pela salvação dos perdidos, isso está diante de Deus, isso está diante do Pai. Quando fala em oração, um outro que me chama a atenção é Tiago. Tiago, o irmão, alguns gostam de falar meio-irmão. Tiago, filho de José e Maria, um dos apóstolos tardios também da igreja, como Paulo, se rendeu a Cristo como Senhor e Deus somente após a ressurreição. Cristo pessoalmente procurou por eles após ressuscitar. Eles em vida, apenas, enquanto nosso Senhor Jesus vivia, eles apenas observavam. Tiago é um livro que algumas pessoas têm
dificuldade porque é um livro escrito que expressa o pensamento hebraico, o pensamento judaico. Ele é considerado um livro que é um livro de sabedoria, como Provérbios, como Salmos. Então, ele é um livro que não é uma questão de ordenanças ou de mandamentos curtos ou palavras breves, não, é um livro que requer meditação, que requer reflexão. Se você não permitir que o texto, que a palavra de Deus se comunique com a sua mente, atue na sua imaginação, no seu conhecimento bíblico, você pouco aproveitará desse texto. Mas falando de oração, Tiago aqui no seu capítulo 5, ele faz aqui as advertências, e ele fala aqui a partir do 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. A dinâmica, é um livro dinâmico também, que é a fé em ação, né? A fé, muito embora seja uma linguagem de sabedoria, ela demonstra, ela exemplifica a fé em ação. Se você está sofrendo, ore. Ore aquele que está te ouvindo. Aquele mar de vidro que o texto revela, né? Ore aquele para quem não há segredos. Ore para aquele para quem a sua alma, o seu espírito, a sua mente, a sua dor não é um mistério. Ore aquele que te conhece perfeitamente, célula por célula. Ore para aquele que sabe a real natureza da sua constituição e como o sofrimento está te afetando. Não é uma grosseria, como alguns fazem, alguns animais, alguns estúpidos pseudo-espirituais gostam, quando às vezes alguém procura, pensando em ouvir um conselho, uma palavra de conforto, de oração, já leva uma tijolada na cara. Isso é porque você não ora, se você orasse, não é nada disso. Esqueça esses aprendizes de profetas aí, esqueça esses tolos, você não vai aprender com um tolo, você vai aprender com a sabedoria que há na palavra de Deus. Se você está sofrendo, se for uma situação extremada ou não, existem médicos, existe uma ciência médica, há um conhecimento que Deus permitiu aos homens, e a ciência médica, ela é capaz de proporcionar algum alívio, ela é capaz de proporcionar um tempo para que você organize a sua cabeça, a sua vida, as suas ideias e possa tomar as melhores decisões. Eu sou totalmente favorável a que o cristão use e abuse do conhecimento médico, da psiquiatria, da psicologia. Eu não tenho nada, absolutamente nada, contra esse conhecimento. Não tenho. Entendo que são ferramentas de Deus para proporcionar alívio ao sofrimento humano. Entretanto, dada a dimensão espiritual do ser humano, que haverá uma grande dificuldade que essa medicação, que o tratamento, que o aconselhamento possa resolver, há um chamado à oração. Porque nem toda a dor que nós sentimos nessa vida vai passar. Nem todo sentimento negativo que nós temos nessa vida vai passar. E somente em Deus você será capaz de usar isso como uma energia para seguir em frente. Somente em Deus. O apóstolo Paulo, aparentemente, e eu entendo que de fato foi assim, e vários escritores falam, vários comentaristas colocam essa ideia, aparentemente ele jamais se perdoou pela morte, por ter permitido e causado a morte do jovem Estevão. Estevão, quando fez aquela pregação no templo, uma pregação magnífica da atuação de Deus através da história, ele deixou claro que pouca coisa ou quase nada aconteceu entre as paredes do templo. Deus agiu através da história quando não havia templo nenhum. Deus agiu em Israel, Deus agiu entre o povo. O mar se abriu, não havia templo nenhum. O tabernáculo foi construído depois.
para instruir o povo na prática correta, adequada do culto e da oração. Ele pega toda a história de Israel e mostra que Deus não é um prisioneiro do templo. E alguns insinuam, e considerando o ódio com que Estevão foi atacado, né, alguns insinuam, e eu acredito que sim, que Estevão, na sua bela pregação, ele acusou os judeus de idolatria. E talvez até parte dos que haviam se convertido a Jesus Cristo também. Porque a igreja se reunia no templo, eram judeus, queriam dar um bom testemunho, queriam estar lá no templo e todo dia. Estevão chega a dizer, dá a impressão que ele deixa clara a ideia de que não estavam adorando a Deus no templo, estavam adorando o templo. Estavam adorando as magníficas construções, né? O ouro, as madeiras, o tesouro do templo. Que o amor deles não era por Deus, era pelo templo. O templo havia se tornado o Deus deles. E eles mataram Estevão. E Saulo, o jovem, brilhante mestre, consentiu, sem julgamento, sem avaliação, sem ponderação. O fanático, ele é assim. Vai ser difícil você convencer um fanático. Porque nós conhecemos o fanatismo na história das religiões, na história da igreja, na história dos povos. Mesmo que você argumente belamente, mesmo que você demonstre a coerência do seu raciocínio, mesmo que você evidencie a verdade, mesmo que milagres aconteçam, o fanático, ele é cego. Saulo estava entre os fanáticos ali. Só depois desses eventos que Jesus o resgatou. Mataram o jovem Estevão por ter dito, eu entendo isso, que eles eram idólatras. E chamar um judeu do templo naqueles dias de idólatra era pedir por isso mesmo. Tempos radicais, tempos terríveis, tempos de muita tragédia. Mas veja, você tem aquele que te ouve, que te entende. Eu falei de Saulo aqui, porque nós vemos depois da conversão, ele é uma pessoa que aparentemente nunca se perdoou. Mas nunca se perdoou pela morte do jovem, mas também não se entregou ao sentimento de culpa. Não se deixou paralisar pelo erro. Ele tirou uma vida. Eu sei que hoje as pessoas estão muito preocupadas com questões sexuais, que são graves, são pecados graves. Mas ele foi responsável por tirar uma vida. E não há pecado maior do que esse. Não há pecado maior do que injustamente tirar uma vida. E isso doía nele. Ele encontrou o perdão pelos seus erros, ele encontrou uma nova vida em Cristo, mas isso afligia a mente e a alma dele. Eu conheço algumas pessoas que tiraram vidas. Eu, graças a Deus, não passei por isso. Louvo a Deus por isso e espero nunca passar por um evento desse, por um episódio desse, quer seja por acidente, por confronto, por conflito, ou seja lá o que for. E é um trauma. É um trauma muito forte, é uma ruptura muito grande. Pode ser tratado, pode ser vencido. Mas há pessoas que têm sofrimentos outros. Há pessoas cuja mente, cuja a capacidade de raciocínio está muito que enfraquecida por conta do sofrimento. E a comunhão com Deus, ela é um ato de cura. Ao invés de procurar tantas explicações, ou procurar o momento, ou procurar o que desencadeou, do pouco que eu sei sobre estresse pós-traumático, depressão crônica, ou coisas desse tipo, é que nem sempre o que desencadeia o processo depressivo, nem sempre o evento, o fenômeno que desencadeia o estresse pós-traumático, é o que precisa ser tratado. As pessoas se deixam levar na rotina do dia a dia e esquecem de tratar algumas pequenas coisinhas que com o tempo, como eu costumo dizer, um grão de areia com o tempo pode se transformar numa montanha. O que era
um ferimentozinho pode ser hoje uma ferida aberta, que está associado a sentimentos que precisam ser controlados, o ódio, a ira, um quadro mental, psicológico, emocional, que nós chamamos de amargura, né? O amargor, esse ódio concentrado, né? Algumas pessoas até reconhecem, recebem alguma energia disso, né? No ódio, na raiva, na ira, na mágoa, no ressentimento. Mas é uma energia muito ruim, é um processo de autodestruição. É como que martelar os próprios pés e tentar correr uma maratona. Então há pessoas hoje, e muitas pessoas em Cristo hoje, paralisadas. Paralisadas pela dor, pelo sofrimento, pela perda, pela angústia, pela amargura, pelo ódio. Algumas pessoas até frustradas ou decepcionadas com Deus. E isso não é de todo ruim. Porque compreendemos, entendemos, aceitamos e procuramos viver chamando como Jesus nos ensinou a chamar Pai. Pai. Muita gente nem ora o Pai Nosso porque é Pai. E Pai, estava conversando com um amigo, um colega, tempos atrás, né? Pai é uma palavra muito forte. O nível de expectativa que essa palavra, que esse fato, que esse acontecimento na nossa vida carrega, ele é muito grande. Quando a criança se dirige ao pai, pai, o nível de expectativa, de capacidade de resposta, de resolução de problema, de conforto, é muito grande. E as nossas decepções ou ausências nesta vida de um pai, ou de um modelo de pai, ou de uma referência de pai, às vezes dificultam para algumas pessoas uma vida de plena comunhão e confiança com Deus, o nosso Pai. Não acreditando que Deus usa os melhores meios para nos conduzir ao melhor resultado, à melhor situação, que é a comunhão com Ele, que é a posição em Cristo, que é estar ao lado dele. Nós precisamos aprender a desfrutar da oração. Eu gostava muito de usar como exemplo de oração. É claro, eu também era mais jovem. Uma freirinha, ela fez certo sucesso na televisão, se eu não me engano, na BBC. Se eu não me engano, ela era carmelita. E ela se dedicava à oração, vivia num lugar específico. E a rotina dela de oração eu não sei se ela ainda vive, era uma rotina de 8 horas por dia de oração. E ela orava e ora, e muitas pessoas têm a vida voltada para isso. E nos momentos de folga, de descanso, ela estudava História da Arte. E ela escreveu algumas coisas para uma revista e chamou a atenção de alguém e foram procurar por essa senhora, uma senhorinha muito simpática, né? E fizeram um trabalho com ela, levaram ela para diversos museus na Europa, né, mostrando as pinturas do Renascimento, as grandes obras de arte, tudo. E a capacidade dela de compreender e de expressar as emoções, os sentimentos, o momento do material artístico impressionou a todos. Mas eu usava ela como um meio de dar uma cutucada, né? Porque essa senhora dedicava 8 horas do seu dia para a prática da oração. Eu não estou exigindo de ninguém isso. É possível? É possível, mas é uma vida voltada só a isso, né? Uma freira, ela não tem família, não tem filhos, né? É um método. Existem vários desses métodos, várias ordens religiosas desenvolvem esse método espiritual, né? Inúmeras ordens. Algum tempo eu dediquei para estudar, para procurar, para ver, para entender, né? Achei. É interessante. Não me impressiona, né? Porque o método, uma vez dominado, a pessoa aprende a dominar esse tempo, a concentração, a energia, a disciplina necessária. O perigo é viver em função do método. É possível que a pessoa tenha uma vida de longos períodos de oração, meditação, e não tenha necessariamente comunhão com Deus. Não é o caso da irmãzinha aqui. Não estou dizendo que ela está equivocada, não estou julgando a vida nem o propósito dela. Eu estou dizendo que algumas pessoas se encantam pelo método, e esses métodos hoje estão florescendo de novo, né? Muitos místicos adotaram métodos parecidos, né? É possível você construir imagens mentais, são exercícios de concentração, memória e imaginação. Então, um castelo, você pode construir
um condomínio, um prédio de apartamento, você pode construir uma cidade, você pode construir uma praça, um parque. Mentalmente, em determinado lugar, você pode colocar certas coisas ou práticas ou devoções específicas. Você pode imaginar a estrutura de um país ou de uma cidade, tá? É perfeitamente possível e até certo ponto interessante. Ou você pode ter um caderninho com um roteiro lá e seguir o seu roteirinho. O perigo é o mesmo, é se deixar dominar pelo método e viver preso no seu castelinho mental ou no seu jardim de inverno mental e não ter o que realmente importa, a comunhão com Deus. Jesus ensinou que nós devemos ter momentos de isolamento que são importantes, mas Jesus nunca se privou de viver entre aqueles que necessitavam dele. Então, a comunhão com o Pai não exclui a comunhão com os irmãos, com a família, com a sociedade, com aqueles que necessitam. A privação é algo que alguns escolheram, decidiram para as suas vidas por razões deles. Né? Para o cristão, de um modo geral, não é exigido isso de ninguém. Mas porque eu falo lá da irmãzinha e às 8 horas por dia? É importante orar. A oração é um ato de comunhão. A oração é um ato de manifestação da nossa fé. A oração é um ato de fortalecimento, através do qual a vida flui, a vida de Cristo flui mais plenamente em nós. Não que Cristo não esteja doando-nos vida, não que o Espírito Santo não esteja doando-nos vida, é que nós simplesmente não respiramos essa vida, não permitimos que essa vida circule no nosso ser, na nossa mente. A oração é muito importante. Tiago, quando fala da oração, ele continua aqui: se está alguém sofrendo, faça oração. Se há alguém encorajado, cante louvor. Se você está feliz, você está alegre, você está disposto, então ore na forma de canção, de louvor, de gratidão. Manifeste a sua alegria, manifeste que o Espírito Santo está dando a você. Contagie pela fé, pelo amor, pela alegria. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Presta atenção. Tiago não fala, chame os operadores de milagre. Tiago não fala, chamem os que realizam maravilhas. Chamem os que têm dons de curar. Ele falou, chame os presbíteros numa época em que presbítero, bispo, pastor, ministro eram nomes para o mesmo ofício. Era a mesma função, era a mesma atividade. Não havia ainda. Os únicos que eram colocados, que estavam num nível diferenciado, eram os apóstolos. Mas não porque eles fossem homens acima do normal, mas pela vida que eles tiveram ao lado de Jesus Cristo. Pelos anos que eles passaram aprendendo do Senhor com o Senhor. Pela maneira com que eles foram colocados numa posição em que eles tinham condições de orientar, de instruir, e capacitados eles foram a ver além, a enxergar além, apesar de todas as dificuldades. Mas Tiago fala que chama, e eu gosto mais de anciãos, não no sentido de mais velhos, daqueles que foram por mais tempo experimentados na fé, daqueles que passaram, tal qual os apóstolos, que passaram mais tempo nessa caminhada, nessa jornada, que sabem que Deus é bom, que conhecem a bondade e a fidelidade de Deus. Chama esses homens. Aí ele fala aqui, e esses presbíteros, eles devem orar sobre a pessoa. Ele está vislumbrando uma pessoa acamada, incapacitada, ungindo com óleo, em sinal de submissão a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, uma oração em nome do Senhor. Ele fala, oração feita com fé. Algumas pessoas falam oração da fé. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor Deus o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Não tem segredo. Não tem uma oração secreta. Não tem palavras que só alguns conhecem. Não tem gestos. Não tem composição aromática. A oração feita com fé trará a cura e perdoará os pecados. Eu sei que é difícil confiar,
Mas é importante que você peça a Deus orientação e Ele vai te guiar a pessoas que poderão orar com você, que poderão orar por você, que poderão, porque você está fraco, cansado, ministrar sobre a sua vida o amor de Deus que já está sobre você. E eu creio, não tem nenhuma dúvida, haverá cura, haverá perdão, haverá libertação dessa opressão, dessa angústia, ao mesmo tempo em que há um chamado a participar da vida em Cristo. Então, Deus não chama ninguém para o lazer, para o descanso, para a recreação. Ele nos chama para vivermos em Cristo, vivermos com Cristo. Participarmos dessa vitória que Cristo tem. Participarmos dessa vitória que Cristo já realizou. E Ele antecipa para a igreja para que nós sejamos fortalecidos. Para que não exista a pergunta, será que Deus realmente vai realizar o que prometeu? Será que Jesus Cristo realmente... Eu me lembrei esses dias em que eu estava pensando, antes de gravar, me lembrei de um pastor. Eu conheci pouco, muito tempo atrás. Como eu já falei uma vez, essas coisas de seminário, eu pedi para conversar com ele. Timofei, acho que é Diakov, pastor Timofei, o reverendo Timofei, já partiu. Eu telefonei para ele, expliquei, marcamos um horário, eu fui lá, tive uma conversa com ele. Um homem, ele ainda estava pastoreando a igreja batista, é um pastor batista, ele ainda estava pastoreando. Um homem generoso, foi muito generoso comigo, né? Falou muito ao meu coração, né? Algumas questões pequenas que eu tinha, que eu apresentei, ele conversou. Eu não me lembro quanto tempo conversamos, mas foi o melhor sermão que eu ouvi na minha vida até hoje. E eu me lembro de uma coisa que o reverendo Timofei falou. Ele falou, eu não me lembro das palavras exatas, mas ele falou que Deus tinha sido fiel a ele em todo o seu ministério. Ele deixou claro para mim, ainda jovem, que nada havia faltado na vida dele, porque Deus é fiel. E ele experimentou a fidelidade de Deus na vida dele. Ele falou até uma coisa que eu fiquei até chocado, né? Ele falou, mesmo naqueles momentos em que a igreja não queria reconhecer os direitos dele como ministro, como pastor, ele falou, Deus foi fiel. Deus sempre tem sido fiel. E desde que eu ouvi esse homem, eu me lembrei dele, e dessas palavras eu sempre me lembro, e esse é um exercício que eu procuro fazer de tempos em tempos. Não só questionando os meus atos, mas me perguntando, Marco, Deus tem sido fiel? Você tem experimentado a fidelidade de Deus na sua vida? Aí sempre um exame de consciência, um exame das situações, me levam a dizer sim, Deus tem sido fiel. Em tudo que Ele prometeu, Deus tem sido fiel. Às vezes nós reclamamos, às vezes nós murmuramos, em alguns momentos nós nos indignamos, mas eu não posso negar que Deus tem sido fiel. Eu tenho experimentado a fidelidade de Deus na minha vida. Eu tenho experimentado a fidelidade de Deus através desses anos. E pela oração, pela disposição em estar diante do Pai, não precisa ser um culto magnífico, não precisa ser algo majestoso, na simplicidade da sua casa, no silêncio dos seus pensamentos. Você pode buscar a Deus em oração através de Jesus Cristo. E eu estou certo, eu estou perfeitamente seguro de que você vai experimentar a fidelidade dele. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se você não conseguir fazer isso por si mesmo, procure alguém. Procure alguém que saiba orar.
Procure alguém experimentado no amor e na fidelidade do Pai. Que seja o presbítero, o pastor, o ministro, o padre, mas que seja alguém experimentado na fidelidade de Deus e no amor de Deus. Alguém que não seja necessariamente um espalhafatoso exibidor de dons, mas alguém que depende de Deus em tudo. Ainda que sejam palavras simples, ainda que sejam palavras poucas, mas eu estou certo de que serão palavras ungidas com o óleo do Espírito, que vão levar a você, que vão trazer à sua vida a paz, a tranquilidade, a cura que você necessita. Deus é bom e a fidelidade dele vai se manifestar na sua vida. Deus te abençoe. Retornaremos em breve, continuando o nosso estudo, apresentando a parte dos inimigos, os inimigos da igreja, os inimigos dos cristãos, o inimigo de Deus, o inimigo de Cristo, o inimigo da humanidade. Deus te abençoe.